Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vocês já ouviram a mensagem dos antigos profetas? Zacarias capítulo 7, de 8 a 14. Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-lhe as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes, que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. É curioso como esse texto de Zacarias concentra a mensagem de Isaías. Zacarias escreveu seu livro por volta do ano 500 e Isaías, por volta do ano 700, já havia escrito: este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam os seus alimentos com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas serão num instante saradas. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor dos Exércitos os guiará continuamente. Deus lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. No primeiro texto lido, do profeta Zacarias, os versículos 8 a 10, vão dizer: então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão, bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem o estrangeiro, nem os pobres, e não tramem mal uns contra os outros. É cíclico. O ser humano esquece o que tem que ser feito. Nós sabemos o que tem que ser feito e nem sempre colocamos em prática. Por isso, Zacarias falou sobre essa importância de cumprirmos os nossos deveres. Isaías falou sobre a importância de cumprirmos os nossos deveres para com Deus, mas também para com o próximo. E quando deixamos de cumprir deveres básicos, como cuidar dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, dos aflitos, dos pobres, dos desvalidos, isso é marca de que a nação já está completamente morta para as coisas de Deus. É um indício em que cada vez mais se cria condições para executar o mal. O ser humano passa a se tornar um especialista em novas maneiras de cultivar o mal. Por isso, nós vemos um mundo decaído, um mundo em que um tenta engolir o outro, um mundo em que cada um vive por si e para si. E isso é tão crônico que tem acontecido no ambiente empresarial, no mundo dos negócios, no ambiente doméstico e até mesmo em alguns ambientes de governo eclesiástico. Embora a Bíblia seja clara em nos dizer quais são os nossos deveres para com Deus,
Os deveres para com o próximo também são estabelecidos de uma maneira muito detalhada na palavra do Senhor. E são estabelecidos como um teste verdadeiro do nosso compromisso para com Deus. Nós precisamos praticar o Evangelho, e isso envolve uma ação social. E não estamos falando aqui do Evangelho social puro e simples. Não estamos falando aqui de ativismo sem Evangelho, mas um Evangelho que frutifica em boas obras. O texto de Zacarias fala o que Neemias, no capítulo 9, verso 29, já havia dito, de que os homens já haviam tampado os ouvidos para com Deus e virado as costas para Deus. Quando o povo de Deus vira as costas para Deus, passa a viver em função da sua própria consciência, em função do que se passa em seu próprio coração carnal, mundano, humano, e não há o que fazer. E o sofrimento impera, e os pobres continuam mais pobres, os desvalidos mais desvalidos, as viúvas desamparadas, os órfãos sem cuidado. Enfim, tudo toma uma posição de afastamento de Deus. O versículo 12 de Zacarias vai dizer assim: tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou pelo seu Espírito, por meio de antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. E ainda nós podemos observar o que o profeta Jeremias falou. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Que grande desperdício rejeitar a revelação de Deus, que foi anunciada através dos apóstolos e profetas. Chegamos ao ponto de orar ao Senhor e o Senhor rejeitar a nossa oração. Versículo 13 vai confirmar isso. Porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 14 diz: como um vendaval eu os espalhei entre as nações distantes que eles não conheciam, e a terra das promessas, sua terra, ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. Qual a aplicação prática que podemos tirar de tudo isso? Isaías 58:9 vai dar a resposta. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele só vai ouvir a nossa oração quando nós endireitarmos os nossos caminhos diante dele e diante dos homens. Quando nós fizermos o que de fato temos que fazer, cumprimento da palavra, obediência às ordens do Senhor, de uma forma muito prática, de uma forma muito natural. Moisés já havia detalhado por ordem do Senhor em Levítico 26, de 14 a 43, e em Deuteronômio 28, de 15 a 68, que haveria uma série de maldições e castigos para aqueles que desobedecessem às ordens do pacto com o Senhor. Deus fez um pacto com o seu povo de salvação, de cura, de libertação, mas o povo se tornou desobediente a tal ponto de que nada mais podia ser feito. Isso é registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 16. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Como é importante ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a palavra que Ele enviou através dos apóstolos e profetas, para termos um norte em nosso caminho, uma direção a seguir. Fugirmos do que é injusto, fugirmos do que é descaso para com o necessitado. Nós precisamos voltar à raiz do que é ser verdadeiramente cristãos. Cumprirmos o que está na palavra do Senhor e colocarmos o próximo cada vez mais próximo do coração de Deus, através de nossas atitudes, através do cumprimento de nossos deveres.
A Bíblia é clara em nos mostrar o que devemos fazer. Infelizmente, às vezes damos mais razão, mais ouvidos ao que nos diz o diabo, ao que nos diz a nossa própria consciência pecaminosa, ao que nos diz o nosso coração endurecido e corrompido. Conclusão: os mandamentos de Deus exigem de seu povo que se cumpra o Evangelho, abençoando a sociedade com a nova maneira de ser, reflexo do caráter de Cristo em nós. Afinal, o Senhor Jesus, pela sua graça, nos salvou para termos uma vida de gratidão e cheia de boas obras. Em segundo lugar, os relacionamentos na igreja são de importância extrema. Todo cristão deve buscar harmonia e paz num ambiente em que se vê conflito e injustiça. Precisamos praticar humildade, generosidade, compaixão, consideração, porque é justamente isso que Deus espera do seu povo escolhido. Em terceiro lugar, devemos praticar bondade e compaixão uns pelos outros. No versículo 9 de Zacarias, capítulo 7, há duas palavras, bondade, chesed, e misericórdia, racham. Essa palavra chesed era usada para caracterizar o amor conjugal ou o amor de uma verdadeira amizade. Todo cristão deve buscar servir e amar ao seu irmão. Às vezes temos o próximo como sendo alguém de fora. O próximo pode estar do teu lado, bem próximo e você não vê. Às vezes tratamos de uma forma bem melhor as pessoas de fora e deixamos de lado os nossos irmãos na fé. A igreja tem sofrido muito com isso. Quantas amizades são estabelecidas fora da igreja e quantas amizades desfeitas dentro do corpo do Senhor. Em quarto lugar, lutemos contra a opressão aos mais fracos. Vivemos numa sociedade injusta, em que o fraco não tem defesa, não há quem lute pelos que são fracos e desvalidos, e nós precisamos acordar para o fato de que Deus nos colocou no mundo para ajudarmos os fracos e os desvalidos. Precisamos cultivar a consciência de luta contra a opressão e nós mesmos darmos o exemplo como servos do Senhor. Em quinto e último lugar, não intentemos contra o próximo o mal em nosso coração. Nos diz Zacarias, no capítulo 8, versos 16 e 17, não lidos até agora. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Bondade, compaixão, consideração, justiça, obediência à palavra. Esses são os nossos deveres para com quem é da fé e para com aqueles que nem sabem quais são os deveres para com Deus e para com o próximo. Que o Senhor nos ajude e Ele mesmo avive a sua obra em nossa vida.